Então, uma boa noite para todos e a paz de Jesus, nosso mestre, nosso amigo e benfeitor, possa inspirar a todos nós. É uma alegria estarmos aqui juntos, virtualmente, graças a essas possibilidades que a tecnologia hoje nos permite. Estaríamos aí presencialmente, mas fica para uma próxima oportunidade. É uma alegria que possamos nos reunir assim, enviando o nosso abraço a todos os amigos do Trabalhadores de Jesus, aí de Cabo Frio, e também de todas as partes que nos acompanham nesse momento, que o bom mestre possa nos inspirar as reflexões. O benfeitor Emmanuel, no prefácio da sua obra magnífica chamada Pensamento e Vida, nos dirá que o nosso pensamento cria a vida que procuramos por meio do reflexo de nós mesmos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre a importância do pensamento, desse atributo essencial do espírito, dessa força criadora da vida, no estabelecimento dos nossos destinos, da nossa jornada espiritual, daquilo que haveremos de encontrar vida fora, caminhada afora. A importância de entendermos essa força, de entendermos o pensamento e como transformá-lo, já que ele é assim, esse elemento base, esse elemento formador do nosso destino. Por isso o livro de Emmanuel se chamará Pensamento e Vida, para de fato transformarmos a nossa vida, o nosso ser, haveremos de começar pelo pensamento, por esse manancial de onde de fato ecoa, de onde de fato surge, nasce, brota o nosso destino, que começa sempre em nós mesmos. Por mais que mudemos as feições exteriores da vida, até mesmo os nossos atos, se não existir ainda pensamentos condizentes, pensamentos que verdadeiramente vibrem no bem, no amor, na luz, poderemos ter uma falsa aparência do bem, como nos dirá Leon Denis, no seu livro também magnífico, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na terceira parte da obra, quando ele trata das potências da alma, no capítulo muito específico, que será aqui por nós utilizado e muito rico, capítulo 24, intitulado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Nesse capítulo, Leon Denis nos dirá que se os atos são bons, mas os pensamentos ainda maus, há apenas uma aparência do bem. Para que, de fato, renovemos o nosso destino começando em nós mesmos, essa renovação há de começar nos pensamentos, que então só virão a gerar, a criar, de fato, atitudes, palavras, ações, hábitos que nos orientem efetivamente para a luz, para a libertação de nós mesmos, em direção a Jesus. Por isso, tendo esse foco da nossa reflexão, o olhar para o nosso pensamento, para a importância dessa força e como poderemos então governá-la, como poderemos então transformar o nosso pensamento, nós vamos recorrer aqui ao auxílio dessa obra que citamos agora, de Leon Denis, nesse capítulo 24, que vai justamente tratar disso para nós. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Se queremos, de fato, renovar-nos, moldar o nosso caráter mais à afeição do caráter do Cristo, que nos é dado aí como modelo e referencial, precisamos então, como nos diz Denis já pelo título, começar pela disciplina do pensamento, porque é o pensamento, essa matriz de tudo aquilo que criamos, essa força criadora da vida, que há então de modelar todo o nosso ser, bem como o nosso destino. Essa é então a nossa meta e vamos recorrer a esse capítulo dele, em que ele vai nos guiar por reflexões, por caminhos, por medidas, por processos que são fundamentais nessa disciplina do pensamento para a consequente renovação da nossa vida. Vamos aqui apresentar uma leitura que Leon Denis vai nos propor, naturalmente, a perspectiva que nós conseguimos extrair do capítulo, em que ele vai nos apresentar
na nossa maneira de ver, de entender o capítulo, 5 pilares fundamentais desse processo de renovação do pensamento e, portanto, de nós mesmos e da nossa vida. Mas, numa espécie de introdução, então, acerca do pensamento, da importância que o pensamento precisa ter em nossa vida, nós selecionamos aqui um trecho desse capítulo 24, do problema do ser, do destino e da dor, em que Leon Denis nos dirá: o pensamento, dizíamos, é criador. Então, se há um atributo, se há uma característica fundamental relacionada ao pensamento, é essa criação. Para entendermos isso, bastaríamos compreender que tudo que veio a ser, tudo que veio à existência, criado por nós, seres humanos, ou pelo próprio Criador de todas as coisas, tudo isso que veio à existência um dia existiu antes, existiu primeiramente no pensamento de algum ser, seja do Criador, seja de nós mesmos, enquanto co-criadores em plano maior ou em plano menor. Do pensamento divino do Cristo, por exemplo, surgiu, foi concretizado esse projeto de criação do planeta Terra. Ele, congregando as suas falanges de ministros, de espíritos sublimados, unindo as suas forças, unindo as suas capacidades co-criadoras em plano maior, conceberam em seus pensamentos, ou por meio dos seus pensamentos, esse planeta, estabeleceram toda a estrutura, a organização dessa escola que agora nos acolhe. Assim também, o destino que agora enfrentamos, faceamos, a colheita amarga ou a colheita doce, que agora encontramos na caminhada, foi outrora lá atrás algo que existiu antes no interior do nosso ser, na forma aí desses pensamentos que viemos a concretizar na forma de ações, de palavras, de hábitos, que então definiram para nós o destino que agora estamos vivendo. Da mesma maneira que agora, pelos pensamentos que nutrimos, que vão sendo então transformados em atitudes, em palavras, estamos construindo o nosso porvir, o destino que haveremos de encontrar. Assim a gente consegue vislumbrar melhor o que é essa grandeza do pensamento, que é essa força criadora da vida, algo que já está para nós descrito, por exemplo, naquela metáfora muito bela lá do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, quando logo no capítulo 1, quando é feita ali aquela descrição simbólica, alegórica da criação divina, nós vemos aquela construção. E Deus disse, e então as coisas se faziam. Ora, o que é o verbo, senão essa materialização, essa concretização do pensamento? Então, nesse Deus disse, nós temos ali uma metáfora, uma alegoria para esse pensamento que toma forma, para esse pensamento que vem a ser concretizado. E, naturalmente, aprendemos pela doutrina espírita, existirão seres incumbidos na criação que captam o pensamento divino e têm essa tarefa de realizá-lo, de concretizá-lo. Esses seres, dizem-nos os espíritos superiores, são os espíritos puros ou os messias, que recebem, como nos dirá Kardec, diretamente o pensamento do Criador, que presidem as formações dos mundos, como está lá no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, enfim, que recebem esse pensamento divino e o concretizam. São eles, portanto, os verbos da criação. O Cristo é um representante de espíritos como esse. Todos um dia viremos a ser, quando nos alçarmos a essa condição de espíritos puros, de Cristos, de verbos divinos. Mas essa ideia do verbo, a palavra grega é logos, pode ser traduzida por várias palavras, ela tem várias nuances e feições, pensamento, ideia, palavra, verbo, enfim, mas é o símbolo aí dessa força criadora, que tem lá no Criador, esse ser por excelência, com essa capacidade criadora por excelência, e em nós, criaturas, os co-criadores em plano maior ou menor. Então essa é a ideia que está por trás dessa frase, o pensamento é criador. Entender que tudo o que a humanidade já produziu, como Emmanuel também vai nos dizer no capítulo 15
do livro Pão Nosso, intitulado Pensamentos, ele diz que toda a criação das criaturas humanas é o resultado do seu pensamento, dos seus pensamentos. O mal e o bem, o feio e o belo existiram antes nas fontes mentais que as emitiram, que as criaram, que as concretizaram na forma de realizações, de ações, enfim. O pensamento dá origem a tudo, inclusive ao nosso modo de ser, inclusive à nossa vida, ao nosso destino. Por isso, Leon Denis prossegue dizendo: não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Então, esse pensamento, ele percorre o fluido cósmico universal, inclusive, como nos dirá Kardec no capítulo 14 do livro A Gênese, ele molda, ele transforma esses fluidos, inclusive os fluidos que formam o nosso perispírito, que são também os fluidos que perpassam aí todo o universo. O pensamento percorre esse veículo e alcança outros corações, outras consciências, levando influências benéficas ou prejudiciais, segundo a natureza do pensamento. No próprio livro Pensamento e Vida, por exemplo, nós temos ali o capítulo 8, Associação, ou o capítulo 9, Sugestão, em que Emmanuel vai tratar do impacto dessa influência de pensamentos, daqueles que emitimos, impactando outros, como também daqueles que recebemos de terceiros, impactando a nós outros, para o bem e para o mal, segundo também a nossa postura, segundo também a nossa vontade, segundo também o que resolvemos acolher e o que resolvemos não acolher. Então, atua ao nosso redor, influenciando outros, atua, prossegue ele, principalmente em nós, gera as nossas palavras, as nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Então, a matéria-prima nós aí escolhemos que tipo de pensamentos. Se seguimos pelo caminho de pensamentos que não são dignos, pensamentos sombrios, pensamentos que não se alinham com a lei do bem, com a lei do amor, com a lei da misericórdia, nós estamos escolhendo matéria-prima deteriorada, matéria-prima corrompida, e a obra que vai resultar disso será uma obra já por natureza, digamos assim, condenada. Não é algo que dure. Tudo aquilo que não é feito em harmonia com o bem não tem eternidade em si mesmo, não tem durabilidade. Jesus mesmo diria: tudo que meu Pai não plantou será arrancado, toda planta que meu Pai não plantou. Assim também, as nossas obras que não se harmonizem com a lei divina já nascem em si mesmo condenadas, frágeis. Né? Por isso que todos os projetos humanos voltados para o mal, para a sombra, um dia haverão de ruir. Há de permanecer somente na imortalidade, na eternidade, na evolução, aquilo que é construído com o material nobre, duradouro do bem. Mas nós estamos criando dia a dia, como nos diz aqui Denis, esse edifício. Um edifício já sólido da nossa felicidade, da nossa paz, do nosso equilíbrio, se construído sobre bons pensamentos, boas atitudes, portanto, ou um edifício frágil da nossa felicidade ilusória, da nossa paz enganadora, se estivermos construindo sobre maus pensamentos, pensamentos que não são dignos ou não estão de fato alinhados com a lei divina. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos, inclusive o nosso invólucro, portanto. Mais uma vez, no capítulo 14 do livro A Gênese, Kardec trata disso, dessa fotografia do pensamento, como o nosso pensamento ele imprime na nossa própria aparência perispiritual, no nosso próprio corpo perispiritual, as características luminosas ou sombrias desse pensamento, porque o pensamento é uma força que modela, que transforma esses fluidos, inclusive os que formam aqui o nosso perispírito. Estes, os nossos pensamentos, produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Essas são as bases fundamentais para a gente entender a importância de um capítulo como esse, ou de uma reflexão como essa. Disciplinar pensamentos para, de fato, alcançarmos renovação ou transformação verdadeira. Não basta simplesmente revestirmos de uma feição exterior de bondade ou de virtude, se internamente
não existirem ali raízes profundas que, de fato, criem essa coerência entre o que somos por dentro e aquilo que expressamos para fora, né? O próprio Kardec mesmo vai fazer um estudo interessante sobre isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, quando ele estuda, por exemplo, o pecado por pensamento, né? Se a gente, o simples fato de pensar no mal, por exemplo, já geraria consequências, se a gente tem que realmente buscar essa mudança mais profunda, até mesmo dos pensamentos, nem mais conceber o mal. E ele resgata, inclusive, uma fala do próprio Cristo, quando lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, nos versículos 27 e 28, Jesus vai dizer, né, ouvistes o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo. E aí Jesus diz, se olhardes para uma mulher com um desejo para com ela, já adulteraste com ela no seu coração. Ou seja, o Cristo está falando mais do que algo que chega a ser uma ação, que chega a ser concretizado, nós precisamos também renovar o mal, inclusive no âmbito do pensamento, aquilo que nem veio a ser expresso, aquilo que nem veio de fato a ser realizado, concretizado, precisamos ir mais fundo nessa transformação a ponto de chegar a nem mais um dia, claro, conceber o mal, conceber o desvio da lei divina, o desvio da lei do bem, da lei do amor. Então, ao comentar essa fala do Cristo, Kardec coloca um item lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, acho que dos itens 5 a 7, em que ele fala do pecado pelo pensamento. E ele, então, vai estabelecer 3 gradações, né, com relação a essas consequências dos nossos pensamentos. Ele dirá, aquele no qual o progresso já foi realizado, ele nem mais concebe o mal. Então já não há mais nem pensamentos que se afastam da lei divina, porque ele já buscou essa renovação tão profunda, ele já se integrou de tal maneira o seu eu íntimo, que ele é por dentro, com aquilo que ele expressa por fora, já é uma coisa tão íntegra, tão una, que já não há mais nem por pensamento essa concepção do mal. Aquele que ainda tem esse processo, ainda nasce nele esses pensamentos que se afastam da lei divina, mas que se esforça por vencê-los, neste o progresso está em via de realizar-se, que é, na imensa maioria das vezes, o nosso caso. O pensamento mal, a gente ainda identifica em nós aquilo que não é o adequado, aquilo que se afasta do evangelho, mas estamos no esforço, então, por buscar uma renovação mais profunda, não apenas do exterior, dos atos exteriores, que podemos muitas vezes criar ali uma certa capa, mas ir mais fundo e, de fato, renovar o próprio sentir, o próprio pensar. Nesse, diz Kardec, o progresso está em vias de realizar-se. Agora, naquele outro, em que há ainda o pensamento mal, e ele se compraz nisso, e ele busca realizar isso, ele aguarda uma ocasião para realizar e concretizar esse pensamento, então nele ainda todo o trabalho está por se fazer. É nessa jornada que estamos, e é isso que Denis quer dizer nesse capítulo, quando fala que se os nossos atos são bons, mas os pensamentos ainda maus, nós ainda temos apenas uma aparência do bem. Pode já ser um passo dado se existir já a vitória, ou melhor, o esforço, para que, pelo menos identificando os pensamentos maus, possamos lutar, nos esforçar por trabalhá-los, por renová-los. Já é um passo dado. Até um dia em que, enfim, pensamentos e atos estarão harmonizados e serão uma coisa só. Pensamentos bons e atos bons. O fato de buscarmos fazer atos bons enquanto ainda trazemos muitos pensamentos infelizes, já é um esforço de melhoria de nós mesmos, de vencer ainda esses pensamentos, esse molde ainda viciado que muitas vezes trazemos pelas paixões, pelo egoísmo, pelo orgulho, para renovarmos de fato o nosso modo de ser. Então, são gradações da caminhada, né? Identificar o que precisa ser renovado no âmbito do pensamento já é em si uma vitória. É isso que Kardec disse. E é nessa trajetória aqui que nós estamos adentrando nesse capítulo que Denis nos propõe. Identificar a necessidade de disciplinar o pensamento já é um passo importante dado para efetivamente a reforma do caráter ou a melhoria de nós mesmos. E como disse, nesse capítulo 24 dessa obra, que é toda ela magnífica, fica aí a sugestão para que leiam O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
Ele, nesse capítulo, vai apresentar para nós, como falei, segundo o nosso modo de ver, de entender o capítulo, outras pessoas poderão ter um entendimento diverso, mas no nosso modo de ver, 5 serão os pilares por ele apresentados, que são aí pilares fundamentais para essa renovação, para essa disciplina do nosso pensamento. E aí nós selecionamos alguns trechos do capítulo, o capítulo é extenso, mas selecionamos alguns trechos do capítulo que de fato vão ilustrar a importância de cada um desses pilares. A gente vai trazer esses trechos, comentar aí um pouco acerca de cada um desses pilares, para que a gente possa de fato utilizar-se desses recursos no nosso dia a dia, porque essa é uma transformação que se dá dia a dia, no esforço sincero por nos conhecermos, por identificar quais têm sido essas emissões, quais têm sido essas criações do nosso pensamento, da nossa mente, para então atuarmos com o Evangelho e com esses instrumentos que aqui Leon Denis nos traz, para irmos gradualmente disciplinando o pensamento e reformando o nosso caráter. E o primeiro elemento que Leon Denis vai nos trazer aqui, que é fundamental, que é muito falado na obra de Kardec, na obra de Emmanuel, enfim, na doutrina espírita de um modo geral, é o recurso da prece. É esse buscar as fontes superiores da vida. A gente lembra a definição de prece que os Espíritos vão trazer para nós na questão 659 de O Livro dos Espíritos, por exemplo, quando tratam ali da lei de adoração. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então a prece é esse movimento da alma, é esse movimento do pensamento que busca as fontes superiores da vida para se renovar. Todo aquele ser, todo aquele espírito que assim busca essas fontes superiores pela oração, ele não volta o mesmo. Ele volta trazendo dessa sua viagem espiritual recursos de renovação, recursos mais luminosos. É como se fosse um banho para a nossa mente, né? Um banho purificador dos nossos pensamentos, iluminando, removendo pensamentos sombrios, removendo aqueles pensamentos associados às paixões, aos apegos, à materialidade, enfim, é um recurso de higiene diária da nossa mente que precisamos, de fato, recorrer, né? Paulo mesmo diria na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, uma orientação muito interessante. Ele dirá: pensai nas coisas do alto, nas coisas que são de cima. Emmanuel vai comentar essa mensagem, ou essa fala de Paulo, no livro Pão Nosso, capítulo 177. E olha o título interessante que ele dá para esse comentário acerca desse versículo: guardemos saúde mental. Então, esse buscar as coisas de cima, dialogar com Deus, com a espiritualidade superior, com Cristo, isso é guardar saúde mental, é higienizar a nossa mente, a nossa casa mental, como está lá no livro No Mundo Maior, é, de fato, vincular o nosso pensamento, a nossa sintonia a essas faixas superiores da vida. Isso será orar, né? E a importância aí de aos poucos, vinculando o nosso pensamento, criando o hábito de buscar, nos momentos difíceis, essas fontes superiores da vida para melhor proceder. Então, nesse capítulo mesmo que mencionei de Emmanuel, Pão Nosso 177, ele vai dizer assim que o pensamento é energia irradiante. Espraemo-lo pela terra e prender-nos-emos ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Ou seja, aonde eu mais costumeiramente, mais frequentemente projeto meu pensamento, é ali que eu vou, de modo geral, viver. Se o meu pensamento só está voltado para as coisas da terra, do terra-terra, para os interesses transitórios, eu não consigo me alçar, né, com facilidade às faixas mais elevadas. Agora, se eu crio esse hábito da prece, por exemplo, e existirão outros meios de projetar o pensamento nas faixas superiores, mas se eu crio esse hábito da prece, eu vou aos poucos, né, galgando degraus de sintonia, galgando possibilidades de conexão com o alto.
e vou conquistando essa espiritualidade que é tão essencial. Então, falando a respeito da prece, dessa importância, Leon Denis vai dizer assim: se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Isso já é, no certo sentido, orar, buscar essas fontes superiores, pensar naquilo que é nobre, elevado, digno, na lei divina. A gente vai se impregnando aos poucos desses traços, dessas marcas, dessas características. É por isso, prossegue ele, que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Então ele faz questão de frisar aqui, não a prece tida puramente como um ato pro forma, como uma recitação de algumas palavras, sem qualquer presença, sem alma, sem entrega àquilo, mas essa prece que é você realmente conversar com Deus, colocar-se por inteiro ali, abrir o coração e a mente. Ela tem uma virtude imensa, porque é buscar essas forças das potências infinitas. Nesse diálogo solene do ser com a sua causa, ou seja, com Deus, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. É como se um influxo ali, um sopro divino viesse a soprar brasas em nós adormecidas, fazer com que percebamos coisas novas, né? Alcancemos novas inspirações, novas ideias, novas soluções, sentidos, percepções novos, tudo isso pela prece, esse influxo que nos invade, assopra essa chama do espírito, da espiritualidade, que acende nova luz em nossos caminhos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos melhor do que se pode exprimir a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. Olha, é o esforço, porque no fundo a prece resgata aquilo que é da própria essência do nosso ser. Criados por Deus, no fundo, o que mais buscamos é estar junto dele, é comungar com ele. Todo ser busca, em essência, isso. A gente vai elegendo aqui uma série de buscas que julgamos fundamentais, uma série de necessidades que julgamos as mais fundamentais, quando a mais fundamental de todas as necessidades é essa comunhão com a força divina da vida, com o nosso Criador. Então a prece, ela resgata isso em nós, ela realimenta esse esforço da nossa alma, esse anseio da nossa alma pela beleza, pela verdade, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer no Livro dos Espíritos, na questão 1009, né? O culto harmonioso do belo e do bem, que é o objetivo da criação. Do belo, do bem, da verdade, poderíamos dizer também, da lei divina. É a entrada, a oração, né, por um instante nas esferas da vida real e superior àquela que não tem termo. Então ela nos traz um influxo aí de eternidade, a gente passa a ver as coisas mais além, de mais alto, e aquilo que nos parecia aqui insolúvel, invencível, a gente, quando sobe a essas outras esferas pela prece e vê mais além, vê em espírito as coisas, a vida, tudo se torna mais suave, todo jugo se torna mais suave, todo fardo se torna mais leve. A gente ganha força renovada. Por isso, na questão 660, Kardec pergunta aos espíritos, né, no Livro dos Espíritos, se a prece torna melhor o homem, e os espíritos dizem que sim, no sentido de que ela o torna mais forte para vencer as tentações, para lidar com as tentações, e Deus envia-lhe bons espíritos para ampará-lo, ou seja, ele se torna também mais apto a captar a inspiração dos bons espíritos, as orientações deles para a nossa jornada. Então, o primeiro recurso essencial de renovação, de disciplina de pensamento e, portanto, de reforma do caráter será a prece. O cultivo da prece. Não um ato formal, um ato retórico apenas, mas esse estar com Deus, esse subir pelo pensamento, pelo sentimento, as fontes
superiores da vida. Um outro aspecto fundamental, que está para nós também no Livro dos Espíritos, dirá respeito ao conhecimento de nós mesmos. Santo Agostinho é conhecida a sua resposta, em que nos fala que a chave da nossa melhoria, do nosso aperfeiçoamento, está justamente no conhecimento de nós mesmos. Ou seja, conhecer a nós mesmos significa também conhecer que tipo de pensamentos estamos produzindo, estamos criando, o que está saindo de nós e sendo convertido aí em atos, em palavras, em destino, em vida, enfim. O que nós estamos produzindo lá do mais íntimo, do imo do nosso ser. Isso será também nos conhecer, transformando, portanto, pensamentos, né, para que possamos transformar a nossa vida e o nosso modo de ser. Por isso, em outro trecho aqui, Leon Denis vai dizer assim: pensamos raras vezes por nós mesmos, refletimos os mil pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Ou seja, o que ele está dizendo? Muitas vezes nós não nos conhecemos e não sabemos o porquê estamos fazendo assim ou assado. Muitas vezes incorporamos pensamentos de outros, atitudes de outros, porque não estamos aí atentos nesse mergulho em nós mesmos, nessa análise de nós mesmos, para ver o que é de fato nosso, o que é influência de terceiros, encarnados ou desencarnados, enfim. Me recordo, inclusive, de uma mensagem de Emmanuel muito interessante, no livro Encontro Marcado, capítulo 41, chamada Pensamento e Conduta, em que ele vai nos dizer o quanto, às vezes, o pensamento de terceiros, encarnados ou desencarnados, que acolhemos, impacta na nossa conduta. Se a gente não está atento, se a gente não está vigilante, se a gente não está buscando conhecer a nós mesmos. Ele vai dizer assim que a nossa mente ela tem muitas similaridades com o processo da radiofonia, com o rádio, por exemplo, né? Que emissões construtivas ou deprimentes, que representam essa carga sutil de influência de terceiros em nós outros, né, proveniente de encarnados ou desencarnados, nos alcança todos os dias. Esse tipo de emissões construtivas ou deprimentes, né? Mas que, como no caso do rádio, a nossa vontade é o sintonizador. Então, eu que vou escolher qual tipo de emissões eu quero acolher, porque uma vez assimiladas em mim são úteis, me renovam, me melhoram, ou qual tipo de emissões eu não quero receber. Agora, se eu estou desatento no processo de autoconhecimento, eu sou muito suscetível, muito influenciável. Daqui a pouco eu estou reproduzindo procedimentos, posturas, hábitos de outros que não são hábitos e posturas felizes, adequados, harmoniosos. Eu estou repetindo isso e estou aí vivendo arrastado pelas circunstâncias e pelas influências. Ou seja, eu ainda não tenho os destinos da minha existência, eu ainda não tenho, melhor dizendo, as rédeas da minha existência em minhas mãos. Eu transfiro ela a terceiros porque eu ainda não estou buscando esse processo de autoconhecimento, de mergulhar nesse reservatório que eu tenho, de conhecer a mim mesmo, de ver o que eu estou incorporando, de remover aquilo que não é útil, aquilo que não é interessante. Enfim, é preciso fazer essa análise. Isso também é autoconhecimento. Ele prossegue um pouco mais adiante. Antes de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Então, fazer esse mergulho em mim, conhecer-me e usar aí a vontade, que é esse elemento por excelência governador, né, do meu destino, que governa todo como Emmanuel vai comparar lá no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, ele vai comparar a nossa mente a um grande escritório com vários departamentos, mas que tem uma gerência. A gerência é a vontade. E aí os departamentos, ele cita ali alguns: desejo, inteligência, imaginação, memória. Se eu não busco esse mergulho, acionar a vontade para governar esses departamentos, tudo isso, esse processo interno desse escritório da mente fica caótico, fica sem rumo, fica sem sentido, né? O desejo está querendo para um lado, a inteligência está me chamando para outro, e aí se eu não tenho a vontade para orientar esses departamentos para que trabalhem em conjunto,
né, e para que se submetam também a essa disciplina que é tão necessária, essa renovação. Daqui a pouco, diz lá Emmanuel nesse capítulo que mencionei, o desejo compra séculos de aflição porque a vontade não estava ali orientando. Então é isso que Leon Denis está dizendo aqui, é preciso despertar essa vontade, que é a faculdade soberana da alma, como ele mesmo vai dizer, para que ela nos governe, né? Ela nos oriente os destinos, os rumos. Mais adiante, nesse capítulo, um pouco mais adiante, ele vai dizer assim: dissemos que a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque mil objetos externos ocupam-no incessantemente. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estendem regiões inacessíveis às tempestades. Aí dormem as nossas potências ocultas, que esperam o nosso chamamento para emergirem e aparecerem. Então, sem esse estudo de mim mesmo, sem essa análise de mim mesmo, o processo de autoconhecimento, eu não vou vencer essa agitação da superfície, eu vou viver sempre naquela inquietude, naquele desgoverno ainda da mente, de uma mente que não consegue focar, que não consegue se governar, porque a vontade não tem assumido a sua gerência. Se eu não consigo fazer esse processo, eu sempre fico nessa superfície agitada e não desço a essa profundidade desse mar, onde ali estão essas potências ocultas, aguardando os nossos esforços, o nosso chamamento para que venham à tona. Se eu não consigo ir mais fundo em mim, eu fico sempre nessa superfície agitada, de intranquilidade, de agitação, de inquietude, e não consigo encontrar essa calma, essa serenidade que a profundidade de mim mesmo vai me concedendo. Então, o segundo aspecto essencial de disciplina de pensamento é autoconhecimento. Meditar, parar para reservar um tempo para nos conhecer, atender as orientações lá de Santo Agostinho, na questão 919A. Esse é um segundo pilar essencial, como Denis nos diz aqui. E um terceiro, que vai estar aí também associado a esse buscar o mais alto, né? A esse nutrir a nossa mente, as fontes do nosso pensamento, de elementos superiores, de conhecimentos luminosos. Esse terceiro pilar é o pilar do estudo. Leon Denis mesmo vai dizer tantas vezes acerca dessa importância do estudo, da escolha também daquilo que se busca no estudo, né, de escolher muito bem o conteúdo espiritual que é ali buscado, que é aquilo que realmente vai agregar, o livro nobre, o livro que edifica, como vai nos dizer também Emmanuel, André Luiz. Esse livro, sim, ele é um verdadeiro aporte de luz, de sublimação para a criatura que o busca. Eu gosto muito, a gente está fazendo aqui, vocês têm percebido sempre um paralelo entre Leon Denis nesse capítulo e Emmanuel no livro Pensamento e Vida, porque são obras que dialogam profundamente. Então, lá no capítulo 4 do Pensamento e Vida, chamado Instrução, Emmanuel vai nos trazer algumas definições sobre o livro que são fantásticas. Ele vai dizer assim, que o livro é um vigoroso imã de força atrativa, plasmando emoções e concepções. Então, quando eu estou buscando ali um livro nobre, um livro que edifica, né, que traz luz, que traz cultura, algo que realmente agregue ideias nobres, enfim, que abre os horizontes, o que eu estou fazendo? Esse imã, ele está operando como, ou melhor, esse livro ele está operando como um imã de força atrativa que plasma em mim emoções, concepções renovadas. E em renovando emoções, a gente vai ver, eu estou também renovando pensamentos, porque no fundo o pensamento ele vai beber desses mananciais da emoção, do sentimento. Logo no capítulo 1 do Pensamento e Vida, Emmanuel nos dirá isso. A emoção plasma a ideia, né? E a ideia, então, cria as ações, as nossas atitudes e, por fim, o nosso destino. Então, se eu estou aí plasmando novas emoções mais sublimadas, mais renovadas, eu estou também plasmando novas concepções, novos pensamentos. Isso é o livro, esse imã vigoroso de força atrativa. Como ele diz também nesse capítulo 4, o livro é um dínamo de energia criadora,
operando processos de telementação, por meio dos quais nós incorporamos as ideias dos espíritos superiores, né, superando aí as distâncias do espaço e do tempo. O que ele quer dizer com isso? Quando eu estou lendo um livro, eu estou acessando as ideias daquele espírito que viveu lá atrás, mas que era um espírito já muito mais adiantado. Por exemplo, quando eu leio os escritos de Platão que me falam a respeito de Sócrates, no fundo eu estou operando um processo de telementação. O que é telementação? Conexão mente a mente, em que eu incorporo as ideias de Sócrates, vencendo as barreiras do espaço e do tempo. Quando eu estou estudando o Evangelho, o que eu estou fazendo? Telementação. Eu estou incorporando as ideias divinas do Cristo, vencendo as barreiras do espaço e do tempo. Por isso, o livro é esse dínamo de energia criadora, porque ele dinamiza o nosso pensar, ele ilumina, né? O que é o dínamo? Muitos aí deverão conhecer lá da bicicleta. Ele converte a energia cinética da roda em luz, acende lá o farolzinho da bicicleta. Então, quando a gente está interagindo com um livro que é nobre, cujas ideias ali são ideias de espíritos realmente sábios, que já avançaram mais, que trazem reflexões luminosas, nessa interação, eu estou convertendo essa interação, essa energia dinâmica aí da interação com a leitura, com o livro, em luz, como o dínamo faz lá na bicicleta. A energia cinética convertida em luz. Quando eu estou lendo um livro, eu estou convertendo esse esforço do estudo, da pesquisa, da análise, da reflexão em luz. Luz que se acende na minha mente, no meu psiquismo, abrindo-me novos horizontes. Então, Leon Denis diz assim, a respeito da importância do estudo, como esse terceiro pilar: é necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quinta essência. Ou seja, a essência, né? Mais do que a letra que mata, o espírito que dá vida, já dizia o apóstolo Paulo. Em geral, lê-se demais. Então, ele alerta também. Lê-se depressa e não se medita. Ou seja, mais vale ler menos, mas com mais profundidade, com mais qualidade, do que sair devorando um monte de coisa e não gravar, não registrar, não transformar nada. Seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. É um meio seguro de fortalecer a nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que podem conter nossas leituras. Nisso, como em todas as coisas, o belo atrai e gera o belo, do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade, como o mal atrai o sofrimento. Então, segundo a natureza dessa busca e a qualidade da essência espiritual, do conteúdo espiritual que ali eu busco, é isso que eu vou agregar no meu ser e no meu psiquismo, no meu pensamento. Portanto, esse é o terceiro pilar que nos apresenta Leon Denis. Bom, o quarto pilar, a gente já tratou dele aqui num certo sentido, quando falávamos do conhecimento de si mesmo, mas é um pilar aí tão essencial, tão fundamental, que nos cabe aí resgatar, que é o da disciplina. Disciplina que começa pelos aspectos mais elementares da vida, porque para chegarmos à disciplina de renovar pensamentos, emoções e sentimentos, precisaremos também começar pelas disciplinas mais básicas, por exemplo, a disciplina do estudo, a disciplina da oração, a disciplina com relação à alimentação, o corpo, pontualidade, sono, enfim. As disciplinas dos nossos compromissos aqui na matéria já são em si um ótimo treinamento para as disciplinas mais profundas, que dizem respeito à mudança do nosso ser, do espírito que somos. Por isso, Leon Denis diz aqui, né, em determinado trecho, ele diz assim: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Então, a questão do conhecimento de nós mesmos e dessa disciplina de nós mesmos. Primeiramente, regular a vida física. Então, ele comecemos pela vida física, né? Pontualidade, o compromisso profissional, o compromisso com a casa espírita, ali, os aspectos mais básicos aqui da disciplina. Reduzir as exigências materiais ao necessário. Então, disciplinar também os desejos. A gente que cria uma série de desejos, complica tanto a vida, cria tantas necessidades ilusórias. Aprender a disciplinar melhor aí os desejos, aprender a buscar uma vida mais simples, a nos contentarmos mais com aquilo que realmente é essencial.
Então, reduzir as exigências materiais ao necessário a fim de garantir a saúde do corpo, ou seja, cuidar também das disciplinas da alimentação, por exemplo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Em seguida, disciplinar impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Então, como a gente vê lá nas questões 907, 908, quando Kardec, justamente na parte que Kardec e os espíritos vão tratar também da vontade, por exemplo, que está muito atrelada à disciplina. Eles tratam ali das paixões. As paixões que substancialmente não são em si mesmas, no seu princípio, mas quando fogem da nossa disciplina, do nosso governo, os espíritos usam até o exemplo de um corcel, quando ele está sob o nosso governo, sobre a disciplina, ele é extremamente útil. Quando não, o desastre pode ser grande. Então, assim será. Aprender a usar aí a vontade, lembra lá, a gerente esclarecida e vigilante, capítulo 2 do Pensamento e Vida, que governa os outros setores da ação mental. O desejo, a inteligência, a imaginação, orientando isso para o progresso, para os fins do aperfeiçoamento. Quando a gente consegue, assim, disciplinar as paixões, diz Kardec, elas decuplicam as forças da criatura. Então, o problema das paixões é mais um problema de orientação do que propriamente de remoção propriamente. Não é remover, não é apagar as paixões, é canalizar, orientar aquelas forças, conhecer-nos a nós mesmos. Não há disciplina transformadora sem conhecimento de nós mesmos. Como é que eu vou saber aquilo que eu preciso mudar sem conhecer? Então, conhecer a nós mesmos e usar a vontade, né, esse governo íntimo, para ir aos poucos orientando. É o que ele está falando. Disciplinar impressões, emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Eis aí um outro pilar essencial. Vontade que é fortalecida na medida em que a gente vai alimentando, né, também a razão. O próprio Emmanuel, ao definir vontade no capítulo 2 do Pensamento e Vida, ele vai dizer que a vontade é essa auréola luminosa aí da razão que a gente recebe. Então, na medida que a gente vai desenvolvendo essa fé raciocinada, essa lucidez, essa consciência, a vontade vai se tornando mais forte. Daí a gente vai percebendo a importância do estudo, por exemplo, para o fortalecimento da vontade, do conhecimento de si mesmo, da prece, é também um recurso essencial de fortalecimento da vontade. Em fazendo tudo isso, a gente está construindo essa força modeladora, transformadora dos pensamentos e, portanto, da nossa vida, do nosso caráter, do nosso eu. E, por fim, mas não menos importante, o quinto pilar que Leon Denis nos traz aqui é uma orientação a respeito do sentimento. Ele diz, né, na sequência do trecho que acabávamos de ler, aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Então aqui ele volta o nosso olhar para o Evangelho, para a mensagem central do Cristo, que é a da caridade, a da doação, do desinteresse, que é aí esse recurso por que melhor se pode reconhecer de fato o progresso do indivíduo. Kardec até pergunta aos espíritos, lá na questão 893, se não estou enganado, qual o indício ali mais característico de uma vitória realmente do ser sobre si mesmo. O desinteresse pessoal. Na verdade, na questão 895, eles perguntam qual o indício mais característico ainda da imperfeição do ser? O interesse pessoal. Portanto, o desinteresse pessoal é um indício muito característico ainda, ou já é um indício muito característico de progresso, de renovação. Então, esse é o cerne do Evangelho. O sacrifício pessoal pelo bem comum, o aprender a renunciar, o aprender a servir, porque isso renova o sentimento, e o sentimento é o manancial de onde o pensamento de fato surge. O pensamento, ele é essa força criadora, mas o sentimento é o que no fundo o gera. A gente já citou aqui o capítulo 1 do Pensamento e Vida, a emoção plasma, né,
a emotividade plasma a ideia, diria Emmanuel. Me recorda aqui de um outro capítulo muito interessante do livro Instruções Psicofônicas, capítulo 41, chamado Sentimento. O espírito é o espírito Aulus, o mesmo Aulus lá do livro Nos Domínios da Mediunidade. E Aulus vai dizer assim: em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que se formam o pensamento e a causa. Sentindo, diz ele, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Daí a importância disso que Denis está aqui nos dizendo, o sacrifício do eu, o vencer o egoísmo, renovar sentimentos. E não há outro recurso para isso senão aquilo que o Cristo nos ensina no Evangelho. Servir, né? Caridade, amar, colocar-se a serviço dos semelhantes. Isso renova esse molde vibrátil dos sentimentos, de onde nascem os nossos pensamentos e, portanto, o nosso próprio destino. Daí a importância daquilo que o Cristo mesmo nos diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, aprenda a esquecer-se um pouco de si nesse sentido. Saia da caverna do egoísmo, pare de pensar só em si, vá ao serviço aos semelhantes, ame, coloque-se a serviço do bem. Isso renova esses mananciais do sentimento e, por conseguinte, também do pensamento. Sem isso, sem renovar essa fonte, a gente pode fazer todo o esforço possível para mudar pensamentos. É como, por exemplo, se tivéssemos um lago, ou melhor, um rio contaminado, e essa fonte de contaminação estivesse lá, na nascente do rio. Por mais que gastássemos todos os recursos do mundo para purificar esse rio, toda a água que vinha já era uma água contaminada. Se a gente não vai lá na nascente corrigir lá o problema, não adianta atuar à distância da nascente tentando renovar de fato esse rio. Então, é preciso buscar essas nascentes, esses mananciais do sentimento. E nesse sentido, o Evangelho é o grande livro, é o grande ensinamento para nós sobre como transformar o coração, os sentimentos. Então, esses são os 5 pilares que aqui Leon Denis nos apresenta. Pilares para a disciplina, a renovação do pensamento e, por consequência, a reforma do nosso caráter. A verdadeira felicidade aí estará, nessa transformação íntima, nessa construção interna desse templo interior luminoso, de onde só saem pensamentos que se convertem em ações e em palavras nobres que edificam. Aí estará a verdadeira fonte de felicidade do espírito que avança na senda do progresso, do sábio, do espírito renovado. Ele mesmo dirá um pouco mais adiante: a felicidade não está nas coisas externas nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar, ou seja, no pensamento luminoso, no renovar até mesmo o pensamento como lá o Cristo propôs, não mais nem conceber o mal, nem em pensamentos. Aí o progresso estará de fato se efetuando. O sábio, diz ele mais adiante, cria desde este mundo para si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, aonde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. Pelo contrário, de onde se projetam desse refúgio, desse seu templo interior, luzes, bênçãos, irradiações transformadoras da vida e de outras consciências e de outros destinos a partir da luz que acendeu por dentro. Que possamos, então, recorrer a esses 5 pilares em nossa caminhada diária, para que assim, de fato, renovemos o pensamento, a força criadora de nossa vida e de nosso destino, e assim contribuamos também para que outras vidas e outros destinos possam ser, por nós e pela nossa caminhada, impactados e transformados. Que o Cristo seja sempre essa luz maior a nos conduzir e que também Kardec e Denis possam ser para nós esses orientadores da grande renovação do nosso pensamento e do nosso ser em busca da vida luminosa que nos espera a todos. Muita paz e muita luz. Jesus, siga nos inspirar sempre.